No campo, damos o melhor para abastecer o mundo diariamente. Passando de uma geração para outra, o amor por esse trabalho e o valor da tradição. Trabalho esse que depende cada vez mais de força e tecnologia. E somente quem vai além pode acompanhar você nessa lida. Não importa onde estamos, a S10 é nossa maior companheira. Porque quem é do campo entende. S10 é a picape feita para quem faz. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu, que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre, me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol, tudo começa por você. No coração do campo, onde os sonhos ganham vida, surge uma empresa especializada em realizar os desejos do produtor rural. Bem-vindo à Egrégio Negócios Rurais. Somos especialistas em venda, compra, arrendamentos e avaliações de imóveis rurais. E estamos aqui para oferecer a você, produtor rural, uma experiência excepcional. Com nossa equipe de profissionais experientes, você pode contar com a expertise necessária para encontrar o imóvel rural perfeito para suas necessidades. Desde uma fazenda produtiva até uma propriedade para relaxar e desfrutar da natureza, nós temos o que você procura. Nossa busca pelos melhores imóveis rurais nos levou a percorrer milhares de quilômetros, explorando cada canto desse país. Ao longo dos anos, atendemos centenas de clientes satisfeitos, ajudando-os a encontrar o imóvel rural dos seus sonhos. De pequenos sítios a grandes fazendas, temos orgulho de ter sido parte da realização dos projetos de vida de cada um deles. Ligue agora mesmo e descubra como podemos ajudá-lo. Não perca tempo. Seu futuro no campo está esperando por você. Egrégio Negócios Rurais. Sua satisfação é o que nos move. Em busca de imóveis rurais? Conheça a Egrégio Negócios Rurais, sua parceira confiável no campo. Somos especialistas em compra, venda, arrendamento e avaliação de imóveis rurais. Ligue já e inicie sua jornada no campo com a Egrégio Negócios Rurais. Fala pessoal, tudo bem? Roger aqui do podcast A Voz do Agro e a gente segue aqui nessa série de episódios feitos aqui em Santa Cruz do Sul para festejar a primeira mostra que aconteceu aqui em dia 18, aconteceu em Santa Cruz do Sul, a primeira mostra de azeites e vinhos da Serra Sudeste. Então a gente está numa maratona de entrevistas com produtores de espumantes, de vinhos, de azeites, trufas, ou seja, muita coisa boa tirada aqui da Serra Sudeste. Então nos acompanhe em mais um episódio do podcast A Voz do Agro. Então tá, para iniciar esse episódio aqui especial, que a gente tá com uma produtora aqui de vinho, a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores.
Assina conosco aqui a Chevrolet Nicola, que é a maior concessionária Chevrolet do interior do Rio Grande do Sul. Maior estoque de peças, maior estoque de carros. A Nicola está presente com 11 concessionários, atendendo 99 cidades, num total de 1.700.000 pessoas atendidas, ou seja, muita gente, né, para uma concessionária do interior. Esse mês é o lançamento da nova S10, então, produtor, corre lá na Nicola, veja as condições para você sair de lá de S10 zero. Assina conosco, que também é a maior cooperativa de créditos do Brasil. Eu disse maior do Brasil. A Cressol é a maior cooperativa de créditos, tem as maiores e melhores soluções financeiras para seus cooperados. Então, se tem uma solução que você precisa aí, tem um problema que quer resolver, vá lá, cressol.com.br, procure a Cressol mais próxima. Se você já é cooperado, procure seu gerente, que ele vai ter a melhor solução. E agora eles começaram a antecipar a safra 24 e 25. Então, você quer saber como é que faz para antecipar o custeio da safra, procure a Cressol, o seu gerente, que eles vão te explicar. Porque na Cressol é assim, tudo começa por você. A gente tem também aqui a Igreja de Negócios Rurais, a maior empresa do ramo imobiliário rural. Então, você quer comprar, vender, arrendar, ou quem sabe avaliar o seu imóvel rural, a Igreja de Negócios Rurais vai te atender, são especialistas no assunto. E está aqui conosco então a senhora Gabriela, da Vinícola Brocardo. Prazer, Gabriela, muito obrigado por nos atender, se dispor aqui a nos contar um pouco da sua história, da sua vivência, né? Muito prazer, seja bem-vinda. Eu quero começar agradecendo o convite, né, da Voz do Agro, do Roger, de trazer essa oportunidade de eu contar minha história. Eu Eu sou a primeira mulher a fazer vinho na Serra do Sudeste. Olha só, a primeira, viu só? E eu comecei faz pouco tempo. Eu comecei em 2020 a vinificar. Então, eu estou engatinhando no mundo do vinho, né? Sim. Tá, mas e antes disso, o que tu fazia antes disso? Bom, eu venho da área da saúde. Olha. Eu sou fisioterapeuta de formação. E eu fiz a famosa transição de carreira. Só que inicialmente, gente, não foi para o mundo do vinho. Eu fiz um curso de sommelier de chá em Buenos Aires. Eu sou sommelier de chá internacional. Uma coisa que tem muito pouco no Brasil, a cultura do chá. Mas quando eu vim de Buenos Aires, né, eu fui convidada por um grupo de sommeliers da ABS do Rio Grande do Sul para ir para a Itália com eles e ficar lá 10 dias numa universidade. Uma ponte aérea internacional. Chegou aqui e já embarcou de volta. E eles me convidaram para mim ir para a Itália com eles, ficar 10 dias numa universidade italiana, fazendo análise sensorial de vinho. Então, lá foi eu, sem conhecimento nenhum de vinho, que era isso que eles buscavam, alguém que não conhecesse, para fazer uma análise diferenciada. Do zero, digamos exatamente, assim, do produto. E eu fui, e lá, numa noite, eu contei, então, que o meu pai já era produtor de uva na Serra do Sudeste desde 2000. Então, aí a gente conversou e eles me disseram, quando tu voltar para o Brasil, tu tem que fazer um vinho, porque tu tem as melhores uvas do Brasil, estão na Serra do Sudeste. E quando eu cheguei de volta no Brasil, então, coincidiu que meu pai ia fazer 70 anos. E eu precisei mandar, né, eu e a minha irmã, a fazer um vinho para os 70 anos do meu pai. Os 70 anos. 70 anos do meu pai. E aí... Como é que é o nome do pai? Euclides Luiz Brocardo. Seu Euclides. E aí veio a pandemia, não pôde ter a festa. Poxa. E aí que foi a mágica. Sim, era o que tu precisava. Era o que a gente precisava. Entendi. Por quê? Meu pai é de família italiana. Aqueles italianos que vieram de navio e colonizaram o Rio Grande do Sul. Mas o pai nasceu lá e veio para cá, não, então? Meu pai já nasceu aqui. Meu pai Os avós vieram de lá. Isso. E aí, como não teve a festa, eu fui levar os vinhos a alguns convidados na colônia onde meu pai nasceu. E lá na colônia eu fui recebida pelos primos, pelos amigos do meu pai. E todos eles me receberam de máscara. Poxa, sempre que estava bem no meio da pandemia. E através daquela máscara, eu realmente conheci a história da família do meu pai,
de Precisou colônia. de uma pandemia para te poder conhecer. Por quê? Porque daí a gente conversa com as pessoas olhando nos olhos. Sim, não tem E os distância. olhos não tem distância. E os olhos são as janelas da alma, né? Verdade. Então, ali eu tive a oportunidade de conhecer a história daqueles imigrantes através só dos olhos, né? Do olhar. E naquele momento, quando a gente estava voltando para casa, eu e meu esposo, eu disse, bom, esse vinho vai virar uma marca. Esse vinho precisa virar uma marca. Sim, porque na verdade até então tu fez um vinho em tese homenageando o Brocardo, Exatamente. o Euclides, né? E aí tu disse, não, agora vai ser melhor do que isso. É uma homenagem ao pai que vai se transformar numa marca, né? Exatamente. Que é uma homenagem muito melhor, digamos assim, do que simplesmente fazer um vinho para uma simples, não é simples, né? Mas uma comemoração de um simples aniversário do que tu levar para... Porque agora o seu Euclides vai para a eternidade. Agora aí ele vai Né? para a eternidade. Sim. E a gente conta toda a história da família nos rótulos. Que joia. Ah, sim. A gente conta toda a história nos rótulos. Então, eu costumo dizer que eu não vendo vinho. Eu vendo uma história e eu vendo um momento para te criar a tua Uma história. experiência, né? Eu vendo uma experiência. Que joia, que legal, cara. E assim, aí, na verdade, a gente vai ter que ir pro lado de que é uma mulher. É uma mulher. Que assim, ó, gente, por mais que a gente queira tapar os olhos, né, o sol com a peneira, a gente não entende que a mulher está tomando um papel no agronegócio, na viticultura aqui, que é excepcional. Porque assim, ó, porque o homem lá, que a senhora foi estudar a história, a mulher sempre serviu. Sim. A história da mulher é servir o homem e ajudar no que ele precisa. E, na verdade, o homem tinha a força bruta. E a mulher, na verdade, ela conseguiu nos inserir a inteligência. Então, força bruta e inteligência viram Tá uma dando potência, certo. né? Então, assim, e aí tu inicia como mulher pioneira numa pandemia. Numa pandemia. Então, ou seja, Gente, tinha muito desafio, né? é muito desafio. Eu vendi 600 garrafas sozinha na internet. 600 garrafas. No ano de 2020, ali no auge da pandemia, eu vendi 600 garrafas sozinha na pandemia. É incrível, um número expressivo. Um número bem expressivo. E o meu pai sempre foi do agro, a família dele do agro. Agora eu vou fazer esse gancho assim. E eu era da área da saúde e tudo. E eu comecei então a ver, eu voltei às minhas origens, né? Sim, tu retroagiu ao tempo, né? Eu voltei às minhas origens. Tá. Eu voltei Tá, lá mas e... assim, só pra gente fazer um gancho, mais abrir uma gaveta da gaveta, digamos assim. Daí tu é natural de Encruzilhada. Eu sou natural de Encruzilhada do Sul. Mas aí tu foi estudar fisioterapia aonde? Eu estudei fisioterapia, eu me formei há 20 anos atrás. Eu já faz 20 anos que eu sou formada em fisioterapia. Mas lá em Em Encruzilhada? Novo Hamburgo. Ah, em Novo Hamburgo. E aí como é que tu fazia? Tu foi morar em Novo Eu Hamburgo? morei em Novo Hamburgo, eu morei fora de Encruzilhada há 10 anos. Entendi. E depois eu trabalhei um tempo que eu queria muito, gente. Trabalhar em UTI. Então eu ainda fiz estágio em UTI, eu queria muito trabalhar em um hospital. E aí depois de 10 anos eu voltei para Encruzilhada. Tá, mas só pra gente entender um pouco, apesar de não ser o foco do assunto, mas o que tu faz de fisioterapia na emergência? Lá na UTI? Na UTI. Toda aquela parte de respiração, né? De ajudar a entubar, ajudar a Entendi. desentubar, a sincronizar a respiração depois que desentuba. Entendi. Que a gente tem em fisioterapia, tu pensa que é um Sim, pós-recuperação, sim. enfim, né? Então, sabe, porque eu queria entender o que se faz de fisioterapia na UTI. Então, é isso. Eu tenho uma amiga que diz que eu sou extremamente inusitada. Porque daí eu vim da fisioterapia, da UTI, que eu tanto queria, fui para a Encruzilhada do Sul, abri uma clínica multidisciplinar, trabalhei na PAI de Encruzilhada. Então, assim, ó, eu caminhei Muito eclética. muito eclética, até voltar às origens do meu pai.
lá no agro. Tu vê, a pessoa dá toda uma volta para Dá toda uma volta chegar que o futuro está para voltar lá. E isso eu acho legal de eu falar, por quê? Porque muitas pessoas às vezes têm medo, né? Ah, mas eu não vou voltar para o agro, ou tem um preconceito. Mas o agro, para mim, gente, é a riqueza. Sim, é o setor por primário. Quê? Né? Porque é a gente do agro que alimenta esse monte de gente no mundo. Se o agro não tiver ali, não tem comida. Não tem comida. Não tem o básico. Assim, ó, Gabriela, a gente, quando iniciou esse projeto da Voz do Agro, a gente é de uma região que é o berço nacional da soja. Sim. Santa Rosa foi onde foi trazida a primeira semente de soja do Brasil, onde foi cultivada, inclusive o padre que trouxe, ele trouxe para alimentar os porcos, ó, veja bem. O cara foi lá, buscou, enfim. E assim, ó, a questão do agro, o viés do agro é o seguinte, a gente dá voz justamente a esse produtor, né? Porque assim, ó, hoje é muito fácil tu ir no mercado, pegar um carrinho, passar nas gôndolas, passar no caixa, em 15 minutos em casa faz uma comida, né? Só que esse trajeto que tu sai da tua casa, tu vai no mercado, tu vai no caixa e volta para casa e faz, digamos que tu perca 2 horas da tua vida entre tu comprar o produto e fazer a tua alimentação e inclusive se alimentar. Tia, quantos meses demora para produzir, quanto de suor que o cara bota na terra, quanto que ele perde, porque ninguém leva em consideração que no agro é o seguinte, é tu pegar eu vou fazer uma figura de linguagem, não é bem isso, tá, gente? Mas tu pega uma enxada, abre ali, foca milhões, ele tapa e diz, meu Deus, tomara que isso dê certo. E é isso. Aí chove muito, reza para parar de chover. Aí não chove, reza para chover. Exatamente. Se arma o tempo, já fica todo mundo preocupado que pode vir uma chuva de pedra, um vento. Então, assim, não é... por isso que eu digo que eu não vendo uma garrafa de vinho. Sim. Eu vendo um momento. Por quê? Até essa garrafa chegar aqui... Teve bastante coisa para fazer. Precisou de um ano inteiro. E olha só que legal, eu costumo dizer que a videira, ela ensina muito pra gente. Porque a videira, ela todo ano, ela morre, agora ela tá perdendo as folhas, ela tá se recolhendo, aí depois vem o choro da videira, que é o quê? É aquele momento onde a videira começa a vir, a brotar de novo, e ela brota e ela cria folhas verdes, lindas, maravilhosas, dá fruto, e aí começa tudo de novo. Tudo novo. É um ciclo, né? É um ciclo. E ela, na verdade, nunca morre. Ela só se recompõe. Ela só se recompõe. Sim. Ela precisa daquele período de... A vida é assim, né? A vida é assim. É claro que a gente não fica para semente, como se diz, mas a gente tem todo um ciclo, né? A gente é uma sementinha, a gente nasce, a gente cresce, a gente aprende, a gente cai, a gente levanta, né? Portanto que desde a nossa nascência até a nossa velhice é o contrário do que a gente fez. Ou seja, na verdade a gente inicia e termina praticamente no mesmo ciclo, né? No mesmo ciclo. Então, assim, a planta é a mesma coisa. É um ciclo, assim como a videira. Eu acho que a videira representa muito o ciclo da vida e o ciclo do produtor rural, né? Do grande, do pequeno. Do médio. Do médio. A diferença é só a quantidade. É só a quantidade. Mas, bem isso. Ele se refaz todo ano, ele vai lá, ele planta, ele acredita, ele olha para aquele, né? Para aquele produto. Tu sabe, Gabriela, esses dias nas nossas plataformas ali vem um cidadão comentar de que o agro é um câncer, né, pro Brasil, que são exploradores, né. Até eu comentei com o cidadão de que eu acho que provavelmente não se alimenta, né. Eu não sei até do que tu vive, de repente de luz solar, né, que pode acontecer, né, vai saber. Mas, ou seja, assim, para te ter uma noção, no Brasil, eu sempre comento nas entrevistas, porque a gente, como fala de agro, a gente tem que tocar nos detalhes. O Brasil é o único país no mundo que a gente consegue plantar nas 4 estações. Sim. Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, né, que são os maiores produtores de trigo e soja. Os Estados Unidos maiores de soja, e Rússia, Ucrânia, trigo, enfim. Eles não conseguem plantar. Aí tu me explica como que é a Ucrânia, que tem metade do ano debaixo de gelo,
é o maior produtor de trigo que nós, que temos melhor solo, as melhores terras, a gente é muito grande. Só que o que acontece? Na contramão disso vem isso, porque o agro desmata, o agro não sei o quê, o agro não, tia. O agro é responsável pela comida na mesa. O agro é responsável pela comida na mesa. E eu agora não vou poder falar em dados, mas eu li um tempo atrás e o agro não é o vilão do desmatamento. Não, não é não. Então, a gente precisa começar a contar novas histórias. A gente precisa ter novas percepções. E o pessoal do agro, cada vez mais, eu acho que está se orgulhando a ser do agro. Porque muitas vezes as pessoas não se orgulhavam, né? Então... eu vou só abrir um gancho, assim, que a tua história ela é um pouco relacionada com o que eu sempre conto. Porque, assim, quando a gente vai entrevistar e falar com o produtor, a história do produtor é o seguinte, sempre foi agricultura familiar, depois de uns anos tomou uma proporção hoje em grandes produtores, né, que são empresas, na verdade. Mas a agricultura familiar, como é que funcionava? Era o produtor que a ideia dele era não deixar o filho ali, porque não era vida. Não era vida. Porque era muito trabalhoso, né? Então o que ele fazia? Ele se matava trabalhando, juntava dinheiro e mandava o filho estudar fora. E o filho conhecia o mundo e dizia, interior, não quero saber mais, né? Então, assim, na verdade, o produtor foi muito sozinho a vida inteira. E infelizmente, os filhos não enxergavam isso. Que, na verdade, tu estava abandonando, não o pai e a mãe. Não. Estava abandonando um produtor rural. Uma história. Então, assim, e o que começou a acontecer hoje? A gente percebe isso, né? A gente sempre comenta que hoje é o contrário. Na verdade, se viu que o agro é muito forte. Hoje o agro é 1/3 do PIB, né? Para a gente começar a conversar. Então, o que eles fazem? Eles mandam os filhos estudar fora, sim, mas agronomia, veterinária, biologia. Por quê? Porque eles retornam para as propriedades e trabalham lá. Então, hoje a gente conseguiu entender que o agro realmente é o que importa. Porque não existe nada depois do agro. Assim, antes do agro não existe nada. Então, o agro, tudo é a partir do agro, né? Então, ou seja, tudo é a partir do agro. Hoje a gente vai falar assim, qualquer outro ramo aí da economia, se não se alimentar, não vai, né? Não. Então, assim, é esse valor que o programa Voz do Agro, ele tem tentado trazer, que é o seguinte, tchê, tá aqui. Dá para ir, galera mais nova, dá para ir, voltar, estudar. Eu tenho outras profissões, tu consegue, mas assim, dá uma olhada lá no inicinho, que é o que te trouxe até aqui, né? Exatamente. Não, e hoje, assim, hoje é muito mais fácil, né? Antigamente, a gente, no interior lá, a gente fala que era tudo muito no muque, a gente fala, né? O termo é usado, tudo era no muque. O que era no muque? Era no braço. Hoje tem colheitadeira que pilota sozinha, ou seja, a tecnologia está impregnada, então, ou seja, se a gente está falando de uma era moderna... Tem drone, que para te precisar, né? Curso. Tu tem que fazer um curso, tu tem que, de repente, entender o básico de inglês, Tudo. A gente está com outra realidade. Outro viés. Mas assim, mas voltando um pouco para tua história aqui, e aí eu sei que tu começou, novo, mas aí tu já tem premiação que tem gente que está há anos que não tem, né? Como é que foi isso? Essa daí, as premiações, porque assim, como eu comecei a vinificar, e aí comecei a vender na internet, as pessoas começaram a me conhecer. E eu comecei a inscrever os produtos em concurso e a gente começou a ser premiado. E eu digo que quando eu reconheci os meus antecedentes lá, os italianos, a Itália também me reconheceu. Então, eu fui premiada, né, num concurso, renomado na Itália, em Merano, num festival de vinho, onde esse festival ele já existe 33 anos e nenhum vinho brasileiro tinha ganhado medalha até então. E aí a gente ganhou 2 medalhas nos espumantes. Já foi A gente já foi para causar, digamos assim. Para causar. Sim. E realmente, gente, quando tu te coloca no mercado de outra forma, esse mercado olha para ti também, né? Sim. Te posiciona, né? Quando tu te posiciona, o mercado olha para ti. Verdade.
Então, essa coisa do agro, a gente precisa perder um pouco do preconceito. Sim. E começar a trazer uma nova visão, né? Até porque é inadmissível que alguém no Brasil seja contra o que o alimenta, né? É a mesma coisa que tu rejeitar a mãe. A mãe te alimentou, te criou e tu não gosta dela. Cara, a figura de linguagem é igual. Tipo assim, ó, é como se tu pegasse a mãe que te geriu, que te pariu, que te alimentou e tu olhasse pra ela assim, tchê, tu é o mal da minha vida, porque tu me botou no mundo. Então assim, o agro é mesmo, o agro é nossa mãe. Ele nos a terra, a mãe terra. Então, por assim, isso eu diz Gaia, né? Exatamente. Gaia, a mãe terra, é o que provém o alimento. Exatamente. Então assim, ó, a gente não consegue conceber por que o ser humano brasileiro, que é um ser humano diferenciado, né? Ele não consegue compreender que é isso, que o agro, ele não é o problema, ele na verdade é a solução, né? Ela é a solução. Então, assim, ó, a tua história é impressionante, Gabriela, no sentido de uma pessoa que precisou sair, né? A minha história é muito interessante. Conhecer o mundo, estudar, trabalhar, e numa situação adversa, que foi a pandemia, entender que, cara, tá aqui o futuro, né? Da minha família, do meu legado, porque é isso que a gente vai pedir para ti agora. Qual que é o legado, entendeu? Que tu quer deixar? E qual que é o legado que tu está construindo e qual que tu almeja para tua vida, assim? Bom, o meu legado, trazendo o agro, assim, né? Trazendo para essa... Não só para o agro, mas trazendo... Eu quero deixar, eu já estou deixando, a minha história e a história dos meus ancestrais, do pessoal que, né, lá dos bisavós do meu pai e da minha mãe. Por quê? Eu vou contar bem rapidinho, não sei como é que tá o tempo. Pode contar. A gente tem só um vinho tinto, tá? E os outros vinhos é vinho branco, vinho rosé. Eu devia ter trazido uma garrafa de cada um para mostrar. Não, mas à noite a gente vai... O vinho rosé, o vinho tinto e 2 espumantes. Deixa eu só pegar esse aqui. Olha só, gente, o rótulo dessa garrafa, ele não é inteiro porque é bonito. Eles são inteiros por quê? Porque eles abraçam a garrafa. Entendi. Eles reconhecem as histórias de cada garrafa. Eles trazem um momento. Então, quando tu pega a garrafa para servir, tu tá pegando em toda a nossa história. Exatamente. Tu tá abraçando a nossa história. A nossa história começa a fazer parte da tua história. Exatamente. Então, esse é o nosso legado, sabe? Reconhecer. É nos pequenos detalhes que a gente reconhece a história da gente. Exatamente. Não é mirabolante, não é, sabe? Não. Por que eu vendi tanto? E por que eu recebi tantos prêmios? Porque eu conto simples. E bota amor, né, na história. Eu conto o básico da nossa história. Claro. Que é o que a gente começou a perder. Às vezes a gente fantasia tanto, conta histórias mirabolantes e não conecta com as pessoas, né? Exatamente. Então, eu quero... O meu legado, o legado da Brocardo, é esse. É no simples, é no pequeno. Fazer parte de outras histórias. Fazer parte de outras histórias. Então, assim, ó, é isso aí. E um ensinamento que o seu Euclides deixou pra ti, que tu queira compartilhar aí com a gente. Um ensinamento. Pra virar um corte bonito aí. Ai, gente, olha... Depois, quem quiser, agora eu vou fazer... Pode fazer um merchan. Não é nem um merchan. Mas lá no nosso Instagram da Brocardo, tem um vídeo que a gente fez para ele de 70 anos. Olha aquele vídeo. Eu vou meio que usar uma frase que ele usou, que é: quem somos nós? Sim. Quem somos nós? Quem sou eu? É verdade. Nisso tudo, né? Às vezes a gente critica tanto, a gente é criticado e a gente é apontado, é elogiado, mas quem a gente é? Exatamente. Saber quem a gente é, né? Buscar saber quem a gente é. Isso é importante. Quem somos? É isso aí. Vamos buscar quem somos, então. Esse, então, foi mais um episódio. Te agradecer, Gabriela, pelo tempo, né? Sei que hoje vai ser corrido para vocês aí. Gente, mais um episódio especial com a Gabriela Brocardo. A gente vai deixar aqui
a descrição o link do Instagram dela, para vocês entrem no link lá, conheçam, comprem os vinhos dela, porque é o vinho de uma pioneira gaúcha que entregou a vida, a alma, o coração para trazer numa taça de vinho a experiência da vida dela e dos ancestrais. Então, vão lá, prestigiem, porque isso é muito importante. Muito obrigado, ficamos aqui em mais um episódio do podcast A Voz do Agro. Até o próximo episódio, muito obrigado.